Olá pessoal, mais um vídeo aqui no YouTube. Professor Nelson Fuerin Júnior. Vamos falar hoje um pouquinho sobre segurança. Então, é uma pergunta, sempre o pessoal pergunta isso aqui, né? Nelson, pode usar eletro, termo, fototerapia em pacientes portadores de marca-passo? Então, os marca-passos mais modernos, os camerais, que eles chamam, né? Monocameral, bicameral, tricameral, são sensores do marca-passo que dentro dos ventrículos. Eles são mais complicados, ou seja, são mais eficientes, mas para nós precisa prestar mais atenção. Aqueles marca-passos antigos que mandavam o pulso independente da vontade do coração, não tinha tanto problema, mas hoje em dia todos são camerais, né? São mais modernos. Então precisamos ter alguns cuidados aqui, nós vamos discutir agora. Pontos onde a eletroterapia pode alterar. Então, por exemplo, quando você liga a eletroterapia, vamos deixar como eletroterapia geral aqui, você pode mexer no gerador de pulso, você pode alterar a bateria, principalmente com termo, né, ondas curtas, micro-ondas, radiofrequência, ou mexer, interferir no circuito eletrônico que compõe o cabo e o sensor cameral, que vai dentro da câmara cardíaca. Então, precisa prestar um pouco de atenção aqui. Não é uma coisa sangria desatada, mas é bom entender um pouquinho disso aqui. Eletroterapia de alta frequência. Seria ondas curtas, ou micro-ondas, ou ultrassom, ondas ultracurtas, chamadas ondas decimais, que no Brasil tem poucos equipamentos desses. Mas tem agora a radiofrequência, que a gente usa, na estética, a gente usa, a ortopedia está usando muito radiofrequência, que é mais focalizado, né? Mas precisa prestar atenção aqui, tá? Ondas curtas, está aqui, ó. Uma aplicação no ombro, né? Um chiripaque com ondas curtas, muito próximo da área cardíaca. Cuidado, pode interferir no circuito. Geralmente a bateria, o gerador de pulso está do outro lado, né? Mas pode interferir. Uma aplicação cervical do micro-ondas, né? Tá pegando um pouco a área cardíaca também, vago, uma série de estruturas aqui. Cuidado. Ondas decimais, né? Que a gente não tem muito no Brasil, já num circumplode aqui. Complicado, precisa ter cuidado. Ondas decimais tem fuga de corrente, né? Então, qual o problema? Ondas curtas, corrente alterna elétrica de alta frequência, gera um campo eletromagnético e existe uma fuga da radiofrequência. Quer dizer, não há uma boa dirigibilidade em ondas curtas. Ainda o ondas curtas indutivo, até que tem uma certa, né? Mas o ondas curtas, chiripaque, placa, não tem boa dirigibilidade. Então você pode, sem saber, sem perceber, interferir na bateria, descarregando a bateria, alterando o funcionamento do gerador de pulso e pode interferir também no circuito, né? Que é o cabo e os sensores. Então, isso precisa ter cuidado. Quando for fazer, prestar atenção no que você está fazendo, né? Então, por exemplo, fuga da radiofrequência. Paciente próximo do gerador de ondas curtas, ou seja, ação sobre o circuito eletrônico. Quando eu falo circuito eletrônico, é o cabo e o sensor. Ação sobre a bateria alimentadora. Radiofrequência descarrega a bateria. Tá? E ação sobre os cabos de conexão. Quer dizer, que faz parte do circuito aqui. Então, aqui seria, né, paciente perto do gerador de ondas curtas. Então, precisa ter cuidado. Tem marca-passo? Olha, não fica perto desse equipamento ou não mexa com esse equipamento. O fisioterapeuta, por exemplo, tem um marca-passo, precisa ter cuidado. Tá ok? Circuito corrente alterna de alta frequência. O paciente fazendo parte do curto-circuito, da parte do circuito, né? Área distante do marca-passo. Prejudica a bateria e o circuito. Marca-passo fazendo parte do curto-circuito. Aí é mais grave. Pane no circuito eletrônico, destruição de bateria e prejudica a condução dos cabos condutores, que recebe a informação dos sensores camerais e tem a via que vai fazer o disparo no miocárdio.
Então, isso aqui não pode. Paciente fazendo parte do circuito, quer dizer, área distante do marca-passo prejudica a bateria e o circuito. Agora, o marca-passo fazendo parte do circuito, quer dizer, está entre duas placas de ondas curtas, está lá o marca-passo, bateria. Aí a coisa é pane, destruição e vai prejudicar a condução elétrica dos cabos, tanto de ida quando vinda. Não. Então não vai dar certo isso aqui, não. Aqui, ó. Quer dizer, eu estou com ondas curtas aqui e possivelmente esse gerador de pulso, a bateria, estão nessa área aqui. Faz parte do circuito. Quer dizer, você vai destruir tudo. Tá? Não pode nem pensar. Aí, ó. Você está aqui com micro-ondas ou ondas curtas, aqui no caso é ondas curtas Pirador, né? E o circuito está aqui, ó, nessa área, do lado direito aqui. Está pegando tanto a parte cardíaca lá do outro lado, quanto a parte do gerador de pulso e bateria aqui. Nem pensar. Olha aqui, ó. Isso aqui é ondas curtas, é o circumplode, né? Ondas curtas é uma bobina, né? Mas ele está pegando toda essa área aqui, cardíaca, com certeza. Aqui tem cabo e tem sensor. Não dá. Micro-onda cervical, entendeu? Também é perigoso, que ele atravessa tudo isso aqui, ele vai envolver uma série, embora ele tenha mais dirigibilidade que ondas curtas, né? Micro-ondas, ondas decimais e radiofrequência. O eletrodo gera o campo indutivo, quer dizer, micro-ondas, ondas decimais e radiofrequência, que é mais moderna hoje, gera um campo indutivo. Esse campo tem boa dirigibilidade, pouca fuga da radiofrequência, possíveis indicações nas extremidades, aí é tranquilo, tá? É mais seguro do que ondas curtas. Então, por exemplo, olha, sem problema, se é um micro-ondas longitudinal. Aqui é o micro-ondas longitudinal, pegando extremidade, não tem problema nenhum, não tem nada pertencente ao circuito. Ondas decimais aqui, ó, tá pegando bem a parte lombar, boa de dirigibilidade. Aí, ó, micro-ondas fazendo uma epicondilite de cotovelo, sem problema, tá fora da área e tem boa dirigibilidade. Aparelhos geradores de baixa frequência. Então, são as diadinâmicas, correntes ultraexcitantes, a corrente farádica, a corrente excitomotora de baixa, os aparelhinhos para fazer exercício, né? E a estimulação elétrica transcutânea, o TNS, né? Eletroanalgesia. E aí, Nelson, ó, estímulo elétrico de baixa frequência divide-se em dois grupos. Contraindicação absoluta, não pode, e contraindicação relativa. Se dá para dar uma, né, se ajeitando aqui, você consegue fazer uma aplicação razoável. Vamos lá. Contraindicação absoluta. Curto-circuito próximo da área cardíaca. Cervicalgia, cervicobraquialgia, miosite do intercostal, neurite do intercostal, síndrome de impacto ombro, dorsalgia, estimulação do gânglio estelar. Essa turma aqui é absoluta. Por quê? É colocado o eletrodo muito próximo da área ou do gerador ou da área do sensor. Motivo da contraindicação: estímulo de baixa frequência. Frequência e largura de pulso semelhantes. Ação sobre o gerador de pulso e ação sobre o circuito de sensibilidade do gerador de pulso. Os sensores. Que de repente ele capta o sinal de eletroterapia de baixa que tem uma frequência e uma largura de pulso parecida com a frequência cardíaca. 70, 80 batimento. A frequência é uma diadinâmica 50, 100. Você pode calibrar um TNS com 70, 80 Hz. De repente, o sensor capta o sinal do aparelho e, de repente, o coração entra numa extrasístole. Ele não vai perceber extrasístole, ele vai perceber que existe um ritmo, né, com uma frequência constante, uma largura de pulso semelhante, e batendo. Ele fala, pô, o coração está batendo bem. O sensor é burro, ele não sabe se o estímulo é do coração ou tem algum agente envolvido dando estímulo elétrico. Ele está captando estímulo elétrico. Se é do coração ou é de um aparelho de fora, ele não consegue saber. Então, nessa hora aqui, precisa ter cuidado. Que, de repente, o coração pode entrar numa fibrilação ventricular, por exemplo,
E ele está estimulando com TNS, uma frequência de 670 Hz constante. Pá. O sensor falou, não tem um estímulo aqui elétrico, tranquilo, não tem ausência de estímulo elétrico ou alteração da frequência. Então ele não vai comandar o gerador de pulso, dá um tranco no coração aqui, porque o cara está fibrilando, o cara está entrando com extrasístoles. Então isso é um problema. Então esse é o problema nosso. Porque o sensor não sabe de onde vem vindo o estímulo elétrico. Olha aqui, ó, essa aplicação aqui, ó, serve para braquialgia, muito próximo da área cardíaca. Olha aqui, ó, essa aplicação, dorsalgia, tudo CDB, de 50 a 100 Hz, tá? Ou DF 100, MF 50, CP, alteração 50 REM. Olha aqui, ó, uma aplicação aqui numa miosite intercostal. Olha aqui, ó, miosite intercostal. Tá pegando a turma está por aqui. Esse estímulo elétrico aqui, ele pega uma derivação de membro inferior aqui, ele vai achar que é estímulo elétrico. Estou recebendo estímulo elétrico, tá tudo bem por aqui. Olha aqui, uma dorsalgia, ó. Olha o TNS cervical, tá? Pegando essa área aqui, está muito próximo do sensor. O sensor está aqui dentro do coração. E esse estímulo elétrico ele está batendo e tem percepção. Contraindicação relativa. Cuidados a serem tomados. Olha, eu estou fazendo uma aplicação no joelho, Nelson, tudo bem? Verificar o pulso antes e durante a aplicação. Se o pulso está legal, no teste tracito está tudo certinho, toca o barco. Manter os eletrodos próximos, não afastar muito os eletrodos do aparelho, o TNS, ou da corrente dinâmica, ou correntes excitomotoras, né? Intensidade da corrente moderada, não puxar demais. Olha, tá sentindo, tá? Então deixa assim, não dá muita carga elétrica, muita intensidade de corrente. E evitar interferências circunvizinhas, né? O que é? O cara vai estar fazendo uma aplicação de não liga o cara com micro-ondas do lado e dá uma alteração no disparo de baixa frequência. Pode acontecer em clínica, não tiver gaiola de Faraday, pode acontecer isso. Então, tá tudo certo. Contraindicação relativa, né? Área distante da área cardíaca. As lobalgias, lobocetalgia, região abdominal, região do membro inferior, região do membro superior, não tem problema, tá? Mas aquelas cuidados, mantém oxígeno de pulso, põe oxígeno, lá vê a frequência, consumo de oxigênio, a concentração de oxigênio, tá tudo certo. Ou pôr só um sensor de frequência cardíaca no dedo da pessoa e fica de olho. Não alterou, tá tudo certo. Se alterar a frequência, desliga o aparelho, tá? Mais ou menos isso. O TNS, pode usar o TNS lombar, né? Não vai alterar lá em cima, né? Até essa região aqui dá pra gente segurar. Mas você percebe eletrodos próximos, né? Não colocar eletrodo muito distante, não usar doses excessivas. Então, pode usar, tá? Mas sempre prestando atenção na frequência cardíaca. Aparelhos geradores de média frequência, corrente interferencial vetorial, né? Quer dizer, corrente russa, terapia combinada com média frequência, não apresenta risco em aplicações distantes da área cardíaca, sem semelhança de pulso. Ou seja, uma corrente interferencial, corrente portadora, é de 4.000 Hz, 8.000 Hz, 2.000 Hz. Corrente russa, 2.500 Hz. Vai fazer uma terapia combinada, é ultrassom, não vai mexer em nada, mas ir trabalhando combinada com média frequência. Quer dizer, a chance de você trazer um distúrbio é muito, muito difícil, né? Porque ela é modulada em baixa, mas ela é recheada, que vale a corrente portadora. Então, uma corrente de 2.000, 4.000 Hz, 8.000 Hz, 2.500 Hz, o sensor não está nem aí para essa frequência. A frequência não interessa para ele. Ele pega a frequência dentro daquela faixa da área cardíaca, que coincide com as baixas frequências nossas. Então é isso, você tem que ter cuidado. Basicamente isso. Geradores de corrente elétrica de média frequência, aplicações próximas da área cardíaca. Risco de ação sobre o gerador de pulso e seu circuito de sensibilidade. Quer dizer, não vai colocar uma aplicação, uma dorsalgia, você mete lá uma média e larga o paciente sozinho. Não, de jeito nenhum. Liga, põe lá um sensor de frequência. Se a frequência começou com 80 batimentos, fez a aplicação, não alterou o batimento cardíaco, acabou, tranquilo. Ou seja, sempre que você usar a área próximo da área cardíaca, verificar a frequência cardíaca antes e durante a aplicação.
questão de bom senso, né? Tá? Então aqui, ó, uma tetrapolar, vamos pôr aqui num ombro congelado, ou numa capsulita adesiva, né? Ou num trauma. A área cardíaca está aqui mesmo, tá? Olha aqui, ó, mesma coisa. Estou pegando aqui uma lesão, abrir mais uma tetrapolar. Eu estou em cima de área cardíaca, então precisa ter cuidado, né? Olha, isso aqui do lado direito ou do lado esquerdo, né? Então é uma aplicação que envolve próximos da área cardíaca. Então, esses pacientes têm que ser colocado o quê? Um sensorzinho para você manter a frequência cardíaca do cara. É bom ter no consultório, custa baratinho, né? Você põe aí o paciente, coloca no dedinho ali, e ele está dando a média da frequência, não alterou a média, está tudo certo. Aqui, entendeu? Já é extremidade, né? Já não tem tanto problema, não está próximo da área cardíaca. Tudo bem, pode fazer uma aplicação tetrapolar no joelho, sem problema nenhum. Equipamentos de ultrassom, laser, ultravioleta, infravermelho, essas coisas lá que nós temos aí, esse equipamento não tem contraindicação. Apenas não deve ser aplicado sobre a área cardíaca ou sobre o marca-passo. Porque aumentar a temperatura, o laser nem tanto, né? O ultrassom sim, fazer aplicação em cima do marca-passo, é metal, né? Vai ter reflexão sônica ali, sabe? Então, o ultravioleta e infravermelho vão aumentar a temperatura superficial, talvez não altere nem nada em relação ao gerador, mas sobre essas áreas, tenha cuidado, não precisa, tem outros recursos. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção, espero ter colaborado em alguma coisa para vocês. Um bom dia a todos, tudo de bom.